noite, terceiro módulo. Mais uma aula de física. Vamos lá. Nas nossas aulas anteriores, vocês aprenderam, ou melhor, revisaram a estrutura geral de um átomo. Vocês relembraram que a gente estudou lá no primeiro módulo que todo átomo ele possui partículas positivas, que são os prótons, e partículas negativas, que são os elétrons. Os prótons, partículas positivas situadas no núcleo do átomo, e elétrons, partículas negativas situadas na eletrosfera do átomo. Vocês vão precisar desse pré-conhecimento hoje para compreender o que nós vamos estudar, que é a quantidade total de cargas armazenadas em excesso em um corpo. Por que a pró está falando em excesso? Porque todo corpo armazena tanto cargas positivas como cargas negativas, meus amores. O que está em questão é o que está em excesso ou não existe carga em excesso. Porque o corpo ele pode estar como nessa primeira situação aqui, ó, ele pode estar com excesso de carga positiva. Ele tem carga negativa dentro dele, só que ele está com mais carga positiva do que carga negativa. Aí, quando você for fazer o somatório total das cargas, o resultado, o saldo, vai ficar positivo. Isso acontece quando o corpo perde elétrons. E aí ele não está sem carga negativa. Entretanto, apenas há um excesso de carga positiva. Então, a carga positiva, na matéria que está no estado sólido, no material condutor sólido, as cargas positivas não se deslocam entre os corpos. O que se deslocam são apenas as cargas negativas. Então, num material condutor sólido, que é o material foco do nosso estudo de eletricidade, o corpo ou ele ganha elétrons ou ele perde elétrons. Se ele ganhar elétrons, ele vai ficar com excesso de carga negativa. Agora, se ele perder elétrons, significa que ele perdeu carga negativa, ele vai ficar com excesso de carga positiva. É esse o caso desse primeiro exemplo aqui. Significa que o corpo perdeu elétrons, ou seja, perdeu carga negativa, ficou com excesso de carga positiva. Então, a carga total, o saldo vai ficar positivo. Compreenderam? Agora, veja nesse segundo exemplo aqui. Você tem aqui um corpo cuja carga total é zero. O que significa isso? Que o somatório da carga positiva com a carga negativa vai dar zero. Significa que existe a mesma quantidade de carga positiva é a quantidade de carga negativa. Imagine um corpo que está com duas cargas positivas e duas cargas negativas. O somatório total disso vai dar o quê? Zero. Porque as quantidades de carga positiva e negativa são iguais, certo? Já nesse terceiro caso aqui, o que acontece? O corpo ganha elétrons. Se ele ganha elétrons, ele ganha carga negativa. Se ele ganha carga negativa, ele fica com excesso de carga negativa. Ou seja, a carga total, o saldo aí, vai ficar negativo. O que significa isso? Isso tem muito significado para a eletricidade, meus amores. Mas antes da gente chegar nessa conclusão, deixa a Pró falar um pouquinho para vocês sobre a lei da conservação das cargas elétricas. Diz o seguinte, que a soma algébrica de cargas antes e depois de um processo de transferência de carga elétrica é a mesma. Vamos traduzir isso aqui, tá? O que ele quer dizer aqui? Que os corpos estão em constante contato entre si. Ora, veja, o ar em movimento, o vento, é um corpo, é uma matéria, e ela está em constante contato com os demais corpos da natureza, incluindo nós. Então, graças a esse contato contínuo entre os corpos, é que acontece com maiores chances a transferência de carga elétrica entre os corpos, especialmente entre os corpos que são materiais condutores. Certo? Então, podemos dizer que a carga elétrica não pode ser criada nem destruída, somente transferida. E quando acontece essa transferência, vai chegar um momento
em que as quantidades, o somatório das quantidades de carga antes e depois do contato se igualam. É o que explica a lei da conservação das cargas elétricas, ok? Exemplo, considere aí dois corpos, tá? Dois corpos que entram em eletrização por contato. Então, antes, o corpo A tinha carga total zero, ou seja, mesmas quantidades de carga negativa e positiva nele. O corpo B tem carga total 20 coulomb e o corpo B está com excesso de carga positiva. Então, se eu for somar a carga total dos dois antes do contato, vai dar 0 mais 20, 20 coulomb. Aí, no momento em que eu coloco eles em contato, isso chama-se eletrização por contato, vai haver transferência de carga elétrica entre eles, da seguinte forma. Já que o corpo B está carregado positivamente, esse excesso de carga positiva do corpo B vai atrair as cargas negativas do corpo A. Então, vai haver uma transferência de carga do corpo A para o corpo B. Significa que o corpo A vai perder elétrons, vai perder carga negativa. Ocorrendo isso, o corpo A passa a ficar com um excesso de carga positiva. Por isso que no final, ambos ficam com excesso de carga positiva. E nesse processo de transferência, acontece uma média aritmética entre as cargas totais iniciais deles. Ou seja, para você saber quanto que vai dar a carga final de cada um, basta fazer a média aritmética. 0 mais 20, 20, dividido por 2 dá 10. Então, no final, cada um vai ficar com metade da carga total lá do começo. Então, cada um vai ficar com 10. Aí, você pode até somar aqui, ó, 10 mais 10, 20, que é exatamente a mesma quantidade da carga total antes do contato. Compreendem a lei da conservação das cargas? Existe o seguinte, dentro de cada partícula elétrica existe uma carga elementar, certo? Existe uma quantidade de carga elétrica dentro de cada partícula. Desculpe, meus amores, foi o alarme. Dentro de cada partícula elétrica, existe uma quantidade de carga elétrica que nós chamamos de carga elementar. Essa carga elementar, ela armazena uma quantidade em unidades que nós chamamos de coulomb, tá? Que corresponde a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Voltando, dentro de cada partícula elétrica está armazenada uma quantidade de carga elétrica medida em coulomb, que corresponde a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Essa quantidade de carga elétrica de um corpo é dada pela seguinte expressão. Se eu quero calcular a quantidade de carga elétrica total, porque afinal de contas, dentro da matéria não existe só um elétron, não existe só um próton. Então, se eu quero saber a quantidade total de carga elétrica armazenada em um corpo, eu faço a brincadeirinha do pão, que é, eu pego o número de cargas que existe nesse corpo ou que foi transferido entre os corpos, o número de cargas que foi transferido entre os corpos, vezes o valor da carga de cada carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se o corpo estiver com excesso de carga positiva, o resultado vai dar positivo. Se tiver com excesso de carga negativa, o resultado vai dar negativo. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui um corpo condutor inicialmente neutro que perde 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Veja, o corpo perdeu 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Ele perdeu elétrons, significa que ele perdeu carga positiva ou carga negativa? Ele perdeu carga negativa. Então, considerando que cada carga elementar corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19, qual será a carga elétrica no corpo após essa perda aí de 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons?
É a brincadeirinha do pão, meus amores. Que é numericamente igual ao número de cargas ganhas ou perdidas, que aqui é 5 vezes 10 elevado a 13, vezes o valor de cada carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aí você vai fazer o seguinte, isso aqui é uma notação científica, ó. Você vai repetir ela. Você só vai multiplicar primeiro os números. 5 vezes 1,6 dá 8. Aí você repete isso aqui, ó, vezes 10, vezes 10. E faz a operação entre os expoentes, que aqui é 13 com menos 19. Quanto é que é 13 menos 19? Dá menos 6. Então, o resultado é isso aqui, ó. Ok? 8 vezes 10 elevado a menos 6. Então, eu faço a operação entre a parte numérica, repito a base 10, ó, vezes 10, e faço a operação entre os expoentes. E ponho o resultado aqui, ok? Que não tem erro. Exemplo 2. Um corpo condutor ganhou, olha, um corpo condutor ganhou. Ah, repare que aqui o resultado da prova sabia que estava esquecendo de alguma coisa. O resultado aqui deu positivo, ó. Por que o resultado deu positivo? Porque o corpo perdeu elétrons. Se ele perde elétrons, ele fica com excesso de carga positiva, tá, pessoal? Olha esse exemplo 2 aqui. Ele diz que um corpo condutor ganhou um corpo condutor ganha 2 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Significa que ele ganhou carga negativa. Se ele ganhou carga negativa, ele vai ficar com excesso de carga negativa. Considerando que cada carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 e que se eu quero achar a quantidade total de carga que foi transferida entre os corpos, basta eu pegar o número de elétrons que foi ganho ou perdido, nesse caso aqui ele ganhou, vezes o valor de cada carga elementar. O número de elétrons ganho foi de 2 vezes 10 elevado a 18, vezes o valor de cada carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Qual vai ser meu resultado? 2 vezes 1,6 dá 3,2. O resultado vai ficar negativo. Por quê? Porque esse corpo ganhou elétrons, ganhou carga negativa. Vezes, aí você repete a base 10, ó, fica vezes 10 elevado 18 com menos 19 dá menos 1. Então, esse daqui, pessoal, já é o resultado, ó. Isso aqui já é o resultado, beleza? Mas recorde-se que 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 1, aqui você volta uma casa, ó, dá 0,1. É o mesmo que 0,1. Então, 3,2 vezes 0,1 dá 0,32. Se você souber transformar a potência de 10 em número decimal e ir até o fim, beleza. Depende dos resultados que estiverem nas questões objetivas, tá, pessoal? Se estiver no formato notação científica, você já marca direto. Se estiver no formato de casa decimal, você tem que fazer essa conversão aqui, ok? Agora é sua vez. Tá aí, ó, uma primeira questão aí, ó, toda de marcar. Um corpo com carga total 0. Esse corpo está como... Questão 2. Um corpo com carga total positiva, que significa... Questão 3. Um corpo com total de carga negativa, o que significa isso? Questão 4. Tá aí, ó, um corpo neutro entra em contato com um corpo carregado com excesso de carga negativa ou positiva aí, ó, mais 38 coulombs. Qual será a sua carga final? Usa aquela formulazinha que a Pro ensinou, viu, ó? Aquela formulazinha que a Pro ensinou básica lá, ó. Faz o contato entre eles. Um corpo neutro tem carga total 0, mais
o outro corpo tem carga de 38. Isso daqui, dividido por 2, faz a média aritmética. Vê quanto é que dá isso aí. Aí você acha o resultado. Lembrando, esse resultado vai dar positivo ou negativo. Cuidado na hora de marcar com as casquinhas de banana, tá? Questão 5. Dois corpos, um inicialmente neutro, entra em contato com outro corpo carregado. Aí, ó, com menos 56 coulomb. A metodologia é a mesma, só que aqui você vai pegar 0, menos, porque aqui não está negativo, menos 56. Tudo isso dividido por 2. Só fazer a média aritmética para achar a carga final de cada um dos corpos após o contato, certo? Então, isso aqui vai ficar menos 56 dividido por 2. Quanto é que vai dar isso daí? Preste atenção nas álgebras. Um corpo condutor inicialmente neutro perde 2,5 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Considere a carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Calcule a carga elétrica após a perda. Após a perda. Repare que ele está perdendo elétrons. Cuidado com a casquinha de banana. Primeiro, ó, faz o cálculozinho aqui, ó. Pega o número de elétrons que foi perdido, que está aqui, ó. 2,5 vezes 10 elevado aí ao número que a Pro não lembra mais, vezes quem é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Achou esse resultado? Segue o exemplo que a Pro explicou lá em cima. Cuidado com a casquinha de banana do sinal. Será que esse resultado vai ser positivo ou vai ser negativo? A resposta está aqui, ó. O corpo perdeu elétrons. Como é que vai ficar esse resultado aí? Questão 7, a mesma coisa. Um corpo condutor ganhou 6 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Se ele ganhou elétrons, ele vai ficar com excesso de carga positiva ou negativa. Repare nisso, amados. E considerando que cada carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, podemos afirmar que o corpo está carregado com a carga elétrica de a mesma metodologia. Vai pegar Q é igual a N vezes Z, tá? Pega o número de elétrons que foi perdido ou ganhado, depende do que a questão está dizendo, vezes Z. E cuidado na hora de marcar, cuidado com as casquinhas de banana, tá ok? É isso aí, pessoal. Boa aula e até a próxima. Bons estudos.